Olá, boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão participando desta live, esse webinar exclusivo com o Thiago Bordini. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jefferson Dadário, sou o CEO do Grupo Dários e também coordenador de algumas pós. É um prazer estar aqui com vocês, uma tarde de sexta, friozinho, chuvoso aqui em São Paulo, mas muito bom. Se cuidem, mantenham aí, se possível, a gente ficar online, remoto, é uma coisa que nós de tecnologia sempre estivemos, mas acho que nunca foi tão necessário quanto agora. Espero que vocês desfrutem. A gente falar aí de inteligência de fontes abertas, que é um assunto fantástico e importante pra caramba daqui para frente, principalmente para quem quer ganhar dinheiro e se desenvolver profissionalmente. Bom, uma honra, bem-vindo ao professor, mestre Thiago Bordini, que nos honra aí com essa grande webinar, tenho certeza que vai ser show. Eu, infelizmente, vou ter que ir para uma outra reunião, mas fiz questão de vir dar um oi aqui, uma boa tarde a todos e agradecer pela parceria aí, por estarem participando, ok? Obrigado, professor. Obrigado, Jefferson. Boa tarde a todo mundo. Vamos só dar mais uns minutinhos aí para o pessoal que está atrasado e chegando. Eu vou estar acompanhando vocês aqui pelos comentários, então, conforme vocês forem tendo dúvidas, vão me mandando. Dependendo, eu já vou respondendo no meio da apresentação, ou se não, no final a gente compila e vai respondendo para vocês, ok? Então, vamos interagir bastante, não quero ficar um monólogo, quero ver vocês conversando aqui com a gente e trocando bastante ideia, tá? A gente tem gente do Brasil inteiro aí, né? Rio Grande do Sul. Tem alguém de fora do Brasil ou não? Então, só temos Brasil aqui. Já temos uma pergunta do Jefferson. Já respondo para você, Jefferson, durante a apresentação. O Luiz também, Luiz Hamilton, essa sua pergunta sobre fontes abertas para serviços públicos, a gente vai estar respondendo também. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais. Olha, da Estônia, caracas, temos gente de muito longe. Recife, São Paulo, Roraima, Floripa, Guarulhos, Barueri, Sorocaba. Muito bom, muito bom. O áudio está chegando legal para todo mundo, o volume está bem, tudo certinho. Muito bom. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, para a gente já ir batendo um papo um pouquinho, enquanto a galera vai entrando. E aí a gente já começa os trabalhos. Muito bom.
Bom, estão vendo minha tela? Todos preparados? Vamos começar então um pouquinho nosso bate-papo. Então, a ideia do workshop hoje é a gente fazer dar uma iniciada com vocês na parte de inteligência de fontes abertas, né, que é a parte do Async. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar com a Async, para que ela é utilizada. Eu vou dar algumas diquinhas de algumas ferramentas, a gente vai fazer um labzinho aqui rápido, para que comece a despertar um pouco o interesse de vocês no uso desse tipo de técnica. Tá? Só explicando um pouquinho quem eu sou, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bordini, eu trabalho já há mais de 20 anos no mercado de inteligência cibernética, hoje atuando no vínculo de inteligência cibernética linkado com fraudes e prevenção de ameaças, né? Também sou professor nos cursos de pós-graduação da Darius, no curso de Cybersecurity e de Forense. Sou palestrante em alguns eventos aqui no Brasil e fora deles, como o Shadow Sheriff, H2HC, Ecoparty, Antisec, SANS, entre outros. Então, também sou membro da GetCia e sou um dos organizadores da Security Besides aqui em São Paulo. Não sei se alguém que está live aí já veio na Besides. Se não veio, faço o convite para que venham. Na verdade, todos os anos a gente faz o evento no começo do ano, entre normalmente maio. Esse ano, por conta da pandemia, a gente está estendendo aí o evento para fazer mais para o segundo semestre. Então, é bem provável que a gente vá fazer o evento aí na segunda semana no segundo semestre, provavelmente entre outubro e novembro. Tá? Eu só vou parar um pouquinho meu vídeo e compartilhar de novo, parece que está travando para algumas pessoas. A gente ajustar. Maravilha. Então, para quem não veio, venha um dia na Besides, evento bem bacana, evento feito pela comunidade, para a comunidade de segurança, evento que na última edição reuniu mais de 1.600 pessoas. A gente tem uma cota gratuita de ingressos, temos uma outra parte que o pessoal faz uma doação para ajudar a gente trazer os custos do evento, né? O evento que tem alimentação gratuita, o famoso churrasquer, a gente tem banda, tem DJ, a gente fala um pouquinho de tudo e é um grande happy hour acima de tudo. Então, um espaço bacana para troca de conhecimento. Mas vamos ao que interessa, né? A gente vai falar sobre inteligência. Então, hoje eu sou diretor de inteligência cibernética no grupo Unispace, que é um grupo já de 30 anos de mercado. A gente tem diversas linhas de negócio e hoje eu sou o head responsável pela parte de inteligência cibernética e prevenção a fraudes dentro do grupo, né? Hoje nós somos a única empresa de inteligência cibernética com o selo de empresa estratégica de defesa aqui no Brasil, que é uma honra para a gente ter sido reconhecido como uma empresa estratégica de defesa e o nosso trabalho de inteligência como um produto estratégico de defesa reconhecido pelo Ministério da Defesa aí do Brasil. Então, é um selo que a gente carrega com bastante orgulho aí no peito. A gente tem que valorizar cada vez mais a indústria brasileira e hoje a gente tem esse reconhecimento. Então, a gente tem algumas frentes hoje dentro dessa área de inteligência, então hoje o meu escopo é a parte de inteligência, prevenção a fraudes, a gente faz a parte de perícia, investigação, pentest, consultoria, são uma série de áreas que permeiam e desencadeiam aí a questão de inteligência cibernética. Então, a imagem está distorcida para todos, está cortando, como que está ficando aí?
Vamos lá. Problemas de tecnologia. Vamos... Tá ok, tá ok. Talvez seja um delay da transação aí. Vou tentar transitar os slides com menos velocidade para que o refresh de tela não seja tão brusco aí para vocês. Tá? Mas vão posicionando para a gente caso tenha algum tipo de problema. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aí para todo mundo é a questão de como é a parte de inteligência e OSINT, né? Então, existe uma confusão muito grande entre algumas terminologias, né, hoje no mercado, seja ela com Cyber Intelligence, como Cyber Threat Intelligence, que é uma outra categoria, e a parte de Open Source Intelligence, né, de OSINT. Então, para esclarecer um pouco isso e deixar de uma forma bem tranquila para vocês, eu até coloquei uma referência do site do Security Intelligence, que tem uma referência muito bacana sobre essas definições, como que, inclusive, faz a implantação de um programa de inteligência, como que capacita times, e como que isso pode ser tratado no dia a dia das empresas. Então, quando a gente fala de Cyber Intelligence, na realidade, ela é uma coletânea de uma série de disciplinas de inteligência relacionadas ao espaço cibernético, né? Então, a gente está falando que o OSINT, né, que é a parte de inteligência de fontes abertas, ela é hoje uma das disciplinas que compõem um programa de Cyber Intelligence. E isso, consequentemente, é composto por uma série de outras disciplinas, como a parte de EOMINT, GEOINT, a parte de ELINT, que é a parte de eletrônica, SIGINT, a parte de sinais, enfim, a gente tem uma série de outras disciplinas de inteligência que compõem o espaço de Cyber Intelligence. E quando a gente fala de Cyber Threat Intelligence, a gente está falando de uma área bem específica, que é a parte técnica de Cyber Intelligence, ou seja, eu estou falando especificamente de indicadores e informações relacionadas a questões técnicas. Então, a gente fala muito de malware, muito de IP, muito de hash, muito de URLs, de phishing, algo nesse sentido. Tá? Então, são 3 disciplinas distintas, né? Então, se a gente pensar numa estrutura de pirâmide, a gente tem Cyber Intelligence no topo, e embaixo a gente tem Cyber Threat Intelligence, OSINT, e as outras disciplinas lateralmente, né? Quando a gente olha isso para a questão de governo, né, que tem gente de governo participando, a gente tem outras inteligências que fazem parte de todo esse contexto, né? Então, eu tenho um contexto um pouco maior do que o espaço cibernético, né? Então, quem trabalha com investigação tem aquele uso de inteligência física que o cara faz, monta campana, investiga um atacante fisicamente, e a parte de cyber hoje compõe essa disciplina também. Então, o nosso foco vai ser especificamente hoje sobre a parte de open source, que é justamente a busca de informações em fontes públicas. Então, basicamente a gente procurar informações de inteligência, extrair informações de inteligência de fontes públicas disponíveis na internet, né? E aí eu vou comentar um pouquinho quais são essas fontes públicas que, em geral, a gente acaba usando, algumas ferramentas que hoje são utilizadas para esse tipo de trabalho. Hoje, a parte de Cyber Intelligence, né, como eu comentei, tem a parte de OSINT, então eu tenho outras disciplinas como EOMINT, que é a parte de inteligência de fontes humanas. Isso vai muito da questão de infiltração, de você conversar, de você utilizar isso como técnicas de interrogatório, né? A parte de sinais,
Então, tem a seguinte, que vem muito da interceptação de sinais, seja ela de comunicação, sinais eletrônicos, ou de instrumentação. Então, quando a gente fala num contexto, por exemplo, de guerra cibernética ou de espionagem governamental, espionagem industrial, se utiliza muito o seguinte para esse tipo de trabalho. Tá? Quem assistiu Narcos? Alguém que está live e assistiu Narcos? Sim, não, talvez. Bom, para quem assistiu Narcos, vai lembrar que tinha um avião que sobrevoava Medellín para coletar os sinais as comunicações dos telefones via satélite. Isso é especificamente, a gente está falando de signal intelligence, ou seja, inteligência de sinais ali para coleta desse tipo de informações. Né? Eu tenho outras informações, como inteligência geoespacial. Então, hoje a gente fala muito de uso de GPS, né? Isso veio até à tona recentemente aqui em São Paulo com a questão do governo ter acesso aos dados de geolocalização dos aparelhos para definir focos de aglomeração de pessoas, né? Para coleta e controle de aglomerações com relação ao Covid. É um ponto bastante controverso, né? Mas hoje ele é, querendo ou não, muito utilizado, você utilizar a inteligência geoespacial para tratar. Né? Então, para quem usa o Waze, por exemplo, já deve ter visto que em determinados momentos da rota ele vai falar, olha, você vai passar por uma determinada rede de lanchonete, porque você sempre para nessa rede de lanchonete. Ele está usando informação geoespacial com base nas suas localizações de GPS para te ofertar um produto. Né? Isso é natural hoje em dia. Eu tenho informações de inteligência, informações financeiras, que hoje ajudam bastante a gente detectar o lastro do dinheiro, principalmente quando a gente usa inteligência cibernética ou a Cint para rastrear a movimentação de dinheiro. Então, hoje, portais de transparência governamentais ajuda bastante a gente ter um lastro financeiro aí para trabalhar com alguns pontos de inteligência. Eu tenho a parte de coleta técnica, que é a parte de Tech Intelligence, então eu estou falando especificamente aqui de coisas bem técnicas, então contadores de equipamentos, telemetria e algo nesse sentido. E informações de marketing também é bastante utilizado, então você saber aonde o seu concorrente, o seu competidor está atuando, para que você também use uma estratégia de contra-inteligência para conquistar mais mercado, né? É basicamente quando você vai num concorrente e pede uma proposta para ele, você estuda que tipo de produto ele está fazendo, como que tem o material, tá? Como que está o material dele, enfim. Essas são basicamente algumas das disciplinas de Cyber Intelligence e o Cint acaba sendo uma delas, né? Eu vou só fechar meu PowerPoint e abrir de novo para ver se melhora essa questão dos slides sobrepondo, tá ok? Deixa eu fazer alguma coisa de delay aqui. Mexer na minha resolução aqui para ver se melhora um pouquinho essa questão do...
pedir um minutinho para vocês, pessoal, só para a gente ajustar essa questão dos slides que estão sobrepondo um pouquinho, tá? Mas, de qualquer forma, depois eu disponibilizo os slides para vocês terem acesso ao conteúdo, não se preocupem com isso. Vamos ver se agora estabiliza aqui. Ainda está cortando para vocês? Como que está o... Ainda está cortando. E bacana. Vamos ver se... E se eu deixar deste jeito, corta para vocês? Também corta. Então vamos ver se sem PowerPoint vai gerar um PDF dele aqui. De repente no PDF a gente consegue um ganho um pouco melhor. Vamos ver se corta agora. Ainda está cortando, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer um outro negócio. Vamos... Live é assim, né? A gente vai resolvendo o problema ao vivo, debugando em tempo real. Vamos deixar do melhor jeito aqui para vocês. O material vai no e-mail de vocês, tá, gente? No e-mail que vocês se inscreveram, então fiquem tranquilos.
compartilhar de novo na tela. Bom, vamos lá. Já compartilhando de novo na tela aqui, acho que já vai liberar aí para vocês. Show. Beleza. Eu já mandei o PDF para o pessoal, logo tá aparecendo aí para vocês, tá? Então, só para a gente não comer muito tempo, a gente vai avançando aqui. A ideia é que realmente vocês entendam mais o contexto, né? Então, a gente estava falando de informações de marketing, né? Então, hoje, para que a gente acaba usando no dia a dia a parte de inteligência, né? Seja ela inteligência cibernética ou qualquer uma delas. Principalmente, hoje é utilizado para entender o comportamento de um atacante, né? Então, quando a gente pensa do lado cyber, né, que é o nosso lado, as ferramentas que nós temos hoje dentro das empresas, seja um antivírus, seja um firewall, seja um IDS, qualquer uma delas, elas apontam que você tem um determinado comportamento de um ataque, que você está sofrendo um ataque, seja um malware, por exemplo, que esse malware está te atacando, mas ela não te responde algumas perguntas. A primeira delas, por que você é o alvo? Se esse atacante ele tem um poder de fogo maior ou não, que tipo de ferramenta ele utiliza, se é um grupo que está fazendo isso contra você, qual é a motivação desse grupo. Então, a ideia de você usar Cyber Intelligence é entender exatamente qual é esse comportamento do atacante e, com base nisso, você gerar uma defesa muito mais estratégica. Então, a partir do momento que eu sei como que o meu adversário se comporta, que tipo de ferramenta, que tipo de técnica ele utiliza, quais são as motivações dele, eu consigo me precaver de uma forma um pouco melhor. Então, hoje você tem uma série de formas de utilizar a inteligência no dia a dia, seja para a criação de sensores de monitoramento, para você fazer uma análise comportamental pensando em fraudes, na geração de inteligência, quando a gente faz perícias, muitas vezes, né, a gente tem um caso de você fazer a perícia no equipamento que foi comprometido, faz o laudo e isso vai para a polícia. Mas poucas vezes as empresas pegam essas informações de perícia e retroalimentam os sistemas internos. E isso gera uma informação bastante interessante de inteligência. Estratégias de contra-inteligência é algo bastante utilizado hoje em dia, né? Então, é um ponto que a gente trabalha bastante hoje. A parte de análise de artefatos maliciosos, né? Então eu estou falando basicamente aqui de malwares, principalmente, a gente tentar extrair os indicadores de comprometimento, ou seja, o que esse malware faz, qual é o tipo de máquina que ele ataca, qual é o vetor de ataque dele, para onde ele manda informação, que tipo de informação ele manda, como que ele coleta isso, o que o atacante consegue fazer com essa ferramenta. Tudo isso acaba sendo utilizado para a gente gerar indicadores de comprometimento depois e colocar nas ferramentas para bloquear, né? Usar isso também para ferramentas proativas relacionadas a cartões, a credenciais roubadas ou IPs. Então, a gente consegue compartilhar isso de uma forma bastante interessante e você acaba diminuindo bastante a questão de fraudes e de uso indevido de credenciais. Um outro ponto é a parte de monitoramento de ações ilícitas, seja em empresa ou setor. Então, a gente vê hoje muitos casos de páginas falsas sendo criadas,
de um ataque que ocorreu contra um determinado concorrente. Então, se ocorreu contra um concorrente, qual a chance que eu tenho desse ataque também vir para o meu segmento? Então, a ideia de inteligência é a gente conseguir isso. Isso pode ser utilizado também para compartilhar os indicadores de comprometimento. Então, a gente está num momento bastante interessante, tem várias empresas já fazendo isso, que é o compartilhamento de indicadores de comprometimento relacionados a ataques com o tema do Covid. Então, a gente viu uma série de golpes, seja de aplicativos falsos, seja de a parte de páginas falsas, malwares, até mesmo ataques direcionados. Então, o compartilhamento desses indicadores entre instituições de saúde tem ajudado bastante aí as empresas a se precaverem, né? E também é bastante utilizado, por incrível que pareça, nos testes de intrusão. Então, hoje, a OSINT é um dos pontos de, talvez, o kickoff de um teste de intrusão externo. Hoje vem muito de OSINT, né? Onde a gente consegue extrair bastante informação de inteligência, né? E quando a gente fala de inteligência, eu preciso entender que isso ele é um ciclo, né? Ele é algo que não tem fim. Então, basicamente, ela começa numa fase de planejamento, onde eu monto os meus requerimentos e determino qual a direção que eu vou trabalhar. Em seguida, eu vou para o material de vocês, falando com relação à coleta de informações, aonde eu vou coletar informações, que tipo de informações eu vou coletar. Defino depois uma outra fase de analisar e processar essas informações que foram coletadas, porque acaba vindo muito falso positivo, dependendo do que a gente está analisando. Eu preciso muitas vezes correlacionar informações para fazerem sentido. E também depois, na fase seguinte, isso entra numa fase de produção, que é onde eu vou realmente produzir um relatório, eu vou trabalhar numa questão de desenvolver os IOCs, desenvolver as técnicas de defesa, como que eu vou trabalhar isso. E, por fim, isso encerra-se, teoricamente, numa fase de disseminação, que é justamente quando eu entrego isso, seja para um time de resposta a incidentes, seja para um jurídico, seja para uma área de compliance, seja para um SOC, ele que vai consumir essa informação. E isso volta novamente para uma fase de planejamento, requerimento, isso vai ficar uma fase eterna. Esse, inclusive, é o modelo de workflow utilizado pela NSA, tá? Então, é um modelo bastante interessante e adotado pelo governo dos Estados Unidos, e as principais empresas de inteligência seguem basicamente esse mesmo padrão. Pensando na parte de pentest, o primeiro ponto de um pentest é justamente o levantamento de informações. E isso, muitas vezes, quando a gente faz um pentest, ele acaba sendo o ponto inicial ali para a gente começar a definir qual vai ser a minha estratégia para aquele ataque que eu fui contratado a fazer, né? Lembrando que o pentest é um ataque onde eu sou contratado por uma empresa para realizar um ataque contra um site, contra a estrutura dela, enfim, ou seja, é algo realmente lícito e que muitas empresas acabam fazendo. Mas esse tipo de técnica também é utilizado pelos atacantes para fazerem os ataques no dia a dia, né? Então, o primeiro passo hoje, quando a gente fala no pentest, é utilizar o OSINT para definir qual é o perfil da empresa, quais são as pessoas que trabalham ali, a investigação de falhas conhecidas, o que eles têm de infraestrutura voltada. Então, desde, olha, a empresa tem analistas, todos os analistas de redes delas são certificados Microsoft. Isso eu consegui, de repente, lá no LinkedIn. Eu posso automaticamente inferir que toda a infraestrutura interna dessa empresa é baseada no sistema Microsoft. Então, eu já vou buscar ataques nesse modelo. O perfil das pessoas, se são pessoas mais técnicas, se são pessoas menos técnicas, se tem certificação, se não tem, se tem parceiros ligados, tudo isso ajuda a gente numa fase de pentest também. Então, o OSINT vai ajudar em diversos aspectos no nosso dia a dia, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista de fontes públicas de informação,
eu tenho uma infinidade de coisas que hoje podem servir, né? Acho que a principal delas hoje são as redes sociais, então a gente hoje usa muito a questão de Facebook, Twitter, LinkedIn, o VK. O VK pode ser algo pouco conhecido aqui, mas é a maior rede social na Rússia. Então, se eu estou buscando informações de inteligência na Rússia, provavelmente eu vou ter muito mais informações no VK do que no Facebook, do que no LinkedIn, né? A parte de governo, então hoje existem muitos portais de transparência, isso ajuda a gente a entender a parte de financeiro, a parte de servidores públicos, a parte de concursos, licitações, isso ajuda a gente também a montar estratégias de inteligência. TV, rádio, jornais, acaba querendo ou não contribuindo também, então o cenário político, econômico, muitas vezes despertam motivações em grupos hacktivistas. Isso acaba sendo direcionado para a infraestrutura técnica. Fóruns de discussão, a parte de compartilhamento de vídeos e fotos, então a gente tem YouTube, Instagram, TikTok e por aí vai, né? Uma série de outros sites servem também como fonte de informação para a gente. Blogs, sites de empresas, a parte de pastes, que são a parte de coleta de informações de texto, muitas vezes, né? Então, a gente tem Pastebin, Pasте, uma série de outros pastes que a gente tem. Sites de compra de mercadoria, então, OLX, Mercado Livre, eBay, toda essa gama de sites também fornecem informações para a gente extrair inteligência. Como escreve a rede social, é VK, Ozono. VK. A parte de Git, então GitHub, Gitbucket e outros serviços de Git que tem. Recentemente a gente tem um trabalho bastante interessante com relação a parte de serviços de armazenamento na nuvem, né? Então, seja o OneDrive, Google Drive, Dropbox, S3, da Amazon, Minhateca, Mega, ForShared e todos os outros que existem, né? Listas de discussões abertas e serviços de buscas, né? Então, a gente tem hoje Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu, né? Muita gente conhece o Baidu como antivírus, mas o Baidu é o maior site de busca na China. Então, se eu estou buscando coisas na China, o Baidu talvez me dê mais resultados do que o Google, ou até mesmo um trabalho entre Google e Bing e Yahoo, a gente comparar os resultados, podem trazer informações diferentes para a gente, né? Ou seja, a ideia aqui é abrir um pouco a mente e pensar que vocês podem, a cada dia, achar novas fontes de informação, a cada dia surgem novos sites, novas redes sociais, novas ferramentas que podem ajudar e gerar informações de inteligência para a gente, tá? Então, tem uma série de pontos aí que a gente vai trabalhar, tá? Esses são alguns dos exemplos. Existe um trabalho bem bacana, que é o site do Ascent Framework. O Ascent Framework, ele tenta reunir e classificar em algumas categorias sites ou ferramentas relacionadas à parte de inteligência de fontes abertas a um determinado tema, né? Então, eu estou com ele aberto aqui. Depois eu mostro todas as ferramentinhas, fica mais fácil. Mas o Ascent Framework é uma das ferramentas bem legais para a gente. Eu diria que é um Google do Ascent, digamos assim. Tem muita coisa bacana ali que a gente pode trabalhar de busca de ferramentas ou de sites que prestam serviços interessantes para a parte de Ascent, né? Eu separei algumas outras ferramentas e sites que podem ajudar a gente. Algumas a gente precisa instalar no ambiente, outras elas rodam online, e cada uma delas para um propósito, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Google Social Search, que é para a parte de levantamento de publicações de posts sociais relacionados a uma pessoa, principalmente, né? A parte do Open Buckets é uma ferramenta que ele indexa principalmente buckets da Amazon que estejam abertos, então você pode fazer buscas por pessoa, por documentos, por tipo de documento, por nome de empresa, dentro do S3. A gente tem um DNS Dumpster,
que é uma outra ferramenta que serve para, principalmente, enumerar os hosts e domínios que uma empresa tem. Então, será que o site da empresa é www.empresa.com? Será que tem algum outro host a mais que não está mapeado? Depois eu tenho o Phishing Stats, que é uma ferramenta bem legal sobre phishing. Ela compila muita informação de phishing aí para correlacionar eventos. É bem interessante para achar páginas falsas da minha empresa, muitas vezes, tá? O Paste Hunter é uma das ferramentinhas que eu preciso instalar no ambiente, é super simples de rodar. Ele roda em Python e usa uma estrutura de Big Data com Elasticsearch e Kibana, então é bem sossegado. E ele consegue buscar informações, seja de Paste, seja de Git, de uma série de outros repositórios, e indexar isso numa base de dados de não relacional, que é uma estrutura de Big Data, né, o Elasticsearch. Você pode gerar alertas por e-mail, enfim, dá para definir uma série de regras, é bem legal para buscar informação, tá? O LeakDB entra como uma parte de OSINT também, tá como Cybex, eu não sei seu nome, então é uma outra fonte de informação também bem legal, tá? O Twitter Scrapper também é uma ferramenta que eu preciso instalar ela, também é baseada em Python, e ela serve especificamente para fazer buscas em Twitter por hashtag, seja por profile, por palavra-chave, dá para fazer uma série de buscas ali bem interessantes, tá? O MISP é um projeto que ganhou força assim absurdamente no último ano. É um projeto open source, 100% colaborativo, e a ideia é que eu consiga compartilhar indicadores de comprometimento relacionados a malware, principalmente, a ransomware, a artefatos maliciosos. Então, eu posso ter um MISP na minha empresa, um MISP na empresa A, B e C, e a gente compartilhar esses indicadores de comprometimento por essa plataforma e plugar isso nas minhas ferramentas de defesa automaticamente. Então, isso gera um ganho de resposta a incidente bastante interessante. Óbvio que isso depende da comunidade, eu dependo de outras empresas subirem servidores, de compartilhar essas informações, mas é bem legal que é uma forma de você compartilhar o conteúdo aí, tá? O GeoCrepy é uma ferramenta bem legal que dá para trabalhar. Eu não lembro quem no comecinho tinha perguntado a respeito de ferramentas para órgãos públicos. O GeoCrepy é uma ferramenta bacana porque você consegue buscar tanto tweets quanto posts abertos no Instagram, né? Obviamente, o Twitter e o Insta tem que estar aberto. Eu consigo fazer essas buscas georreferenciadas. Isso significa o seguinte, que eu coloco um endereço, por exemplo, Avenida Paulista, em São Paulo, número 100, e eu quero ver todas as pessoas que tweetaram num raio de 1 quilômetro deste ponto. E ele me mostra no mapa quais foram os tweets, quando foi postado, o conteúdo dele, quem foi que postou. Então, é uma forma bem interessante de se trabalhar, né? Pensando na questão do Covid, seria uma das formas de você achar grandes aglomerações, né? Onde tem bastante tweet, onde tem bastante posts do Instagram, possivelmente tem mais pessoas dentro daquela região. Então, é um ponto bem interessante de buscar, tá? É bem facinho de instalar também. E vamos um pouquinho para a parte prática, né? Então, já que a gente está live, vamos fazer as coisas live. Deixa eu só fechar minha tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Espero que não fique truncado, mas
O Ascent Framework é esse site, basicamente. Então, se eu quiser informações relacionadas, por exemplo, a usernames, ele me tem informações sobre ferramentas que buscam usernames em mídias sociais ou na internet, ou em sites específicos. Então, eu quero saber se um determinado username existe na Amazon ou existe no GitHub. Eu vou falar o site e aí vocês tentam entrar nele. É ocintframework.com. Deixa eu só fazer mais um negocinho aqui, que daí eu já mando para o pessoal também. Pronto. O material já está indo para vocês, tá? Então, tem uma explorada, assim, o Ascent Framework é um grande repositório de sites que facilitam as buscas por informações de inteligência em fontes abertas, porém não considerem ele o seu único repositório de ferramentas ou de sites, tá? A cada dia surgem novas ferramentas, a cada dia surgem novos sites, seja como fonte, seja como ferramenta de inteligência. Então, a gente pode ter um leque muito maior do que o que está disponível aqui. E nada impede da gente construir as nossas próprias ferramentas também, né? Muitas vezes você tem uma necessidade de buscar informação e correlacionar determinadas informações em sites que são públicos, mas você não tem uma ferramenta específica para isso. Você pode criar uma ferramenta e correlacionar isso do seu jeito, né? A parte de inteligência, você pode fazer isso numa folha de papel ou usar sistemas para conseguir montar tudo isso. Óbvio que no papel vai dar muito mais trabalho, mas você vai conseguir trabalhar normalmente, tá? Então, o Ascent Framework é um sitezinho bacana para vocês favoritarem aí e terem um repositório bastante interessante, né, de informações, seja de ferramentas, como eu comentei, documentação, a parte de busca de pessoas, de e-mail, endereços de domínio, de imagens, dá para se trabalhar bastante em cima dele. Tá? A outra ferramenta que eu particularmente gosto bastante de usar é o Google Search, Social Search, né? Você faz um trava-língua isso. O site é www.social-searcher, com R no final, .com/Google-social-search. Ali você pode marcar quais as mídias sociais, né? Então ele tem Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, e você coloca o nome da pessoa, ou uma palavra-chave, ou um nickname, o que vocês quiserem. Então, se vocês procurarem, por exemplo, sei lá, abre aspas, Thiago, espaço Bordini, e fecha aspas, ou o nome de vocês, ele já vai trazer informações públicas que tem relacionadas a este nome pesquisado, né? Seja no Facebook, seja no Twitter, no Instagram. Então, ele te dá, no meu caso, por exemplo, no Facebook, ele traz vários posts de Facebook que tem o meu nome relacionado, vários Twitters que tem o meu nome também relacionado, vários perfis no Instagram que tem posts também onde eu fui mencionado, Pinterests e por aí vai. Tá? LinkedIn também é um ponto bastante interessante. Ele já pega o TikTok, que é um ponto que é bem legal. Eu vou pedir para o pessoal da Darius colocar no chat para vocês todos os links, tá? E aí fica mais fácil de vocês irem trabalhando. Que aqui eu não estou conseguindo publicar no mesmo chat que vocês estão. Mas eles já vão publicar aí todos os links. Só um minutinho. E todo mundo vai conseguir acompanhar.
Eu tinha um professor que falava que se demo fosse bom, não chamava demo, né? Então, é aquele negócio, né? Por mais que a gente treine, por mais que a gente teste, ontem à noite a gente passou mais de 2 horas testando a plataforma, fazendo os testes, mas na hora H sempre dá uns perrenguezinhos. Mas a gente acaba contornando tudo isso, vocês não vão perder o conteúdo não, fiquem tranquilos. Daqui a pouquinho tá chegando aí os links das ferramentas para vocês que a gente vai estar buscando, a gente vai estar usando. Bom. ISP, Liquify. Então, vamos lá. Então, essa é o resultado do Google Search. Então, tem aqui perfis. Eu até descobri ontem que tem um Pinterest de pessoas importantes e eu tô lá. Não sei porquê, mas eu tô lá. Tem alguns Pinterests que eu fui marcado, perfis de LinkedIn onde aparece o meu nome. Lembrando novamente que aqui podem aparecer falsos positivos, né? Por exemplo, eu descobri que existem outros Thiagos Bordini. Descobri que tem um delegado com o meu mesmo nome, Thiago Bordini. Descobri que tem um jogador de futebol, que também chama Thiago Bordini. E descobri que tem um modelo de roupa íntima masculina, que também chama Thiago Bordini. Os 3 não sou eu, obviamente, né? Eu sou este daqui que vos falo, né? Então, dá para buscar bastante informação aí já separada por Instagram, por Twitter, por Facebook. Isso é legal que dá para trabalhar de uma forma bem interessante, tá? A outra ferramenta que é legal de se utilizar é o Buckets do Grey Hat Warfare, que é essa outra ferramentinha que a gente está aqui. Então, você consegue fazer as buscas aqui por buckets que são repositórios, né, da Amazon que estejam abertos. A gente teve um caso recente no ano passado de um grande banco que não configurou corretamente as permissões do seu repositório de arquivos lá na Amazon, e aí acabou expondo uma série de informações sensíveis, né? Então, eu posso colocar as keywords aqui, por exemplo, contrato, e aí eu quero o tipo de arquivo, por exemplo, PDF. Se eu fizer uma busca, e se tudo der certo, deixa eu tentar logado, só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Contrato. E a busca por PDF. Algumas dessas ferramentas são pagas, outras são free, né? Então, olha a quantidade de documentos que a gente tem disponíveis abertamente na Amazon, né? Alguns desses documentos podem estar público de uma forma correta, ou seja, é para estar público, outros podem conter informações sensíveis, né? Então, é bastante problemático, né? Se a gente pegar esse daqui, talvez seja um PDF, um contrato de trabalho, uma apresentação que está disponível. Mas eu posso ter alguns outros documentos com informações sensíveis aqui. A gente tem mais de 200 páginas com resultados de documentos, né? Então, é bem delicado, principalmente quando a gente fala de LGPD agora, né, com a informação sensível sendo distribuída na internet. Então, esse é um contrato de trabalho, por exemplo, de uma pessoa lá do Santiago, no Chile, tem os nomes das pessoas, os números de documentos. Será que esse documento poderia realmente estar público ou não? São informações que para a gente tem que averiguar, né? Mas a ferramentinha do Buckets, ele ajuda bastante
a buscar essas informações, tá? O Alexandre, ele só pega a AWS sim, tá? Por enquanto ela só pega a AWS, mas tem bastante coisa indexada, né? Apesar de ser só a AWS, tem bastante conteúdo. Dá para criar regex, dá para colocar ordenação, enfim, dá para brincar bastante, tá? Tem integrações com API e tudo mais. Uma outra ferramenta que ajuda bastante a gente, principalmente para pentest, é a parte do DNS Dumpster, para a gente fazer numeração, né? Então, ele é super simples de trabalhar, a gente coloca o domínio aqui, pegar o do wall, ele dá um search, ele já vai fazer a busca de todos os hosts, então ele mostra inclusive a geolocalização de onde estão os hosts, os registros DNS que ele encontrou, os IPs para quem está alocado, os hosts que ele conseguiu extrair, dá para já rodar um Nmap, já dá para saber quais portas tem abertas nesses hosts, né? E o mais bacana disso tudo é mais aqui no final, que ele me mostra graficamente como que esses hosts estão linkados, né? Que é esse gráfico no formato de árvore que ele mostra aqui. Então aqui a gente tem um pouco mais detalhado. E para facilitar a vida de quem trabalha com pentest, eu posso fazer o download já em XLS. Então, ele já me gera uma planilha com todas essas informações, aí é basicamente exportar isso para as ferramentas de enumeração, para as ferramentas que vão trabalhar com fingerprint, ou já vão disparar a parte de varredura de portas, pesquisa de vulnerabilidade, já vai tudo automatizado. Então, você ganha bastante tempo nesse processo. Para a parte de phishing, uma ferramenta bem interessante é o Phishing Stats. Tá? Ele tem alguns dashboards aqui, dá até para trabalhar com API. Ele tem um dashboard mais simples, eu gosto de usar esse segundo aqui, que dá para a gente fazer as buscas, inclusive. Ele é um pouco lento, porque tem um repositório muito extenso, mas ele traz alguns resultados bem legais para a gente. Então, eu consigo trazer, por exemplo, as últimas URLs que foram populadas, os títulos dos phishings que foram categorizados, né? Então, a gente vê aqui, Signing Business LinkedIn, né? Phishing com LinkedIn hoje está bombando, Bank of America, Microsoft Account, provavelmente para pegar Office 365, o OneDrive também. Aqui ele traz uma estatística por ano, né? Então a gente vê que 2020 já está superando aí 2017 no volume e muito provavelmente vai passar o volume de 2019, né? O phishing com relação à Covid já é bastante comum. Os hosts mais populares, os IPs mais populares, os ISPs que estão hospedando isso, por país, por top-level domain, né? Então, .com, .br, se tem HTTP ou HTTPS, hoje é quase 50-50. E eu posso fazer buscas aqui. Então, eu posso, por exemplo, vamos pegar... não queria usar o nome de marcas brasileiras, mas pensa numa marca americana para ficar mais fácil. Vamos torcer para que tenha alguma coisa. De maio para cá. Né? Opa, SPP não, Thiago, Pepsi. Ainda não achou nada. Vamos pegar um banco brasileiro, vai. Vamos pegar, por exemplo, o Itaú. Já tem aqui uma série de páginas falsas que foram carregadas, né? Então, uma inclusive hospedada
no governo da Argentina, né? Phishing brasileiro hospedado na Argentina é sacanagem, né? No Japão. Então tem algumas URLs de phishing, isso aqui serve para a gente, como essas informações todas eu posso obter via API também. Imagina, por exemplo, que eu sou do Itaú. Eu posso automaticamente ler essas informações filtradas com o nome da minha marca e já solicitar o takedown, né, que seria a remoção desse conteúdo. Já posso alimentar ferramentas de controle de conteúdo, pensando na minha empresa, né? Vamos pensar que eu administro a área de segurança da minha empresa. Eu posso simplesmente alimentar essas URLs no meu proxy para que se algum usuário meu receba esse phishing, a hora que ele clicar, ele simplesmente não vai conseguir acessar essa URL. Então, eu posso usar a inteligência, né, OSINT, inclusive, para a parte de defesa estratégica dentro da minha corporação. Dá para brincar bastante com esse conteúdo, né? A API dele é super simples de usar, bem tranquila. Então tem bastante documentação, inclusive, do Phishing Stats para vocês utilizarem. E o melhor de tudo é que é gratuito. Então acaba ajudando bastante aí a questão de publicação. Uma que é bastante interessante também, comentaram há pouco a questão de database leak. O Paste Hunter é uma ferramenta que ele busca, como comentei anteriormente, em vários sites de paste, e você pode indexar isso em bases de dados de Big Data. Então, ele tem algumas versões que a Community é gratuita, da Commercial para frente são versões mais são pagas, né? E aí você tem um custo de uso, né? Mas ele é super simples de trabalhar, então eu posso extrair para gerar alertas por SMTP, fazer alertas num canal de Slack, mandar isso para um syslog, mandar para uma URL, posso mandar de repente para uma sandbox, que é o Cuckoo, o Viper, dependendo do que eu estou colocando. Então, se eu coletar um malware, por exemplo, ele pode automaticamente submeter isso para o Cuckoo, que é uma sandbox, que vai gerar uma análise automatizada desse malware e já gerar os indicadores de comprometimento. Então, a ideia aqui é automatizar bastante, né? Esses são os sites que ele busca hoje conteúdo, né? Que é o pastebin.com, o gist.github, o github.com, o Slack e o Stack Exchange, né? Mas, normalmente, a ferramenta é open source e nada impede de vocês também de criarem novas coletores para eles, né? Então, são pontos que a gente pode buscar ali de informação, né? O Twitter Scrapper, ele é específico, como eu comentei, para Twitter, né? Então, eu posso, super simples também, instalar, ele roda em Python, e eu posso fazer buscas por keyword, e ele já me traz se é um retweet, se não é, quantos replies tiveram, quantos likes tiveram, qual é o username que postou aquele conteúdo. Dá para fazer uma série de pesquisas e automatizar bastante a questão de inteligência com buscas em Twitter, né? O bacana do Twitter Scrapper é que ele não usa a autenticação. Então, ele faz essa busca de forma aberta no Twitter. Obviamente, se eu estou buscando perfis que são fechados, não vai aparecer aqui, tá? Eu tenho que fazer uma ferramenta que autentique no Twitter e que pegue informações desse Twitter que está fechado. Então, a gente sempre vai... o nosso limitador na parte de inteligência é sempre o permissionamento que a ferramenta permite, né? Então, é um ponto que vai delimitar bastante o nosso trabalho, tá? O MISP, como eu comentei para vocês, é uma das ferramentas que tem ganhado bastante força aí no mercado, que é justamente uma ferramenta para compartilhamento de informações de inteligência relacionadas a malwares, a ransomware, tudo que for relacionado à área de inteligência. Então, ele já pode correlacionar indicadores, eu posso compartilhar isso com outras empresas. Então,
Hoje você pode pensar um pool de empresas de um mesmo segmento, criar um MISP entre elas e compartilhar essas informações de inteligência. Olha, um malware está atacando a minha indústria, pode ser que vá atacar também a indústria de um parceiro, e eu posso automaticamente publicar isso e compartilhar essas informações também, né? O MISP é um projeto open source, também com uma documentação extremamente vasta, né, bem legal de se utilizar e tem um update aí bastante recente, quase a cada 2, 3 meses tem releases e informações bem relevantes com relação a eles, né? Eles têm, inclusive, uma comunidade para troca de informações do Covid, né? Que já tem indicadores de comprometimento para esse tipo de informação, né? Para esse tipo de ameaça. Então, seja informações médicas, a parte de notícias falsas, tudo isso acaba publicando no MISP e você podendo compartilhar essas informações, tá? Também tem APIs, também é super simples de se trabalhar. Esses são alguns exemplos de dashboards que eles têm do Covid, né? Aqui é com relação a infectados, casos confirmados, pessoas recuperadas, né? Então, as curvas que a gente está falando bastante, e a parte de onde vem essa informação, né? Se vem informação técnica, se vem informação que é de governo, de fonte pública, de onde é que surgiu essa informação para você poder correlacionar, né? Mas o MISP ele é uma grande plataforma hoje para a parte de Threat Intelligence, né? Para compartilhamento disso. O QueerPy, como eu comentei anteriormente, também é uma ferramenta bem legal, que busca para Twitter e Instagram. Então eu tenho aqui a parte de geolocalização, né? Ele é específico para geolocalização. Então eu consigo buscar eu consigo pegar um perfil de Twitter e ver quais posts geolocalizados aquele Twitter fez. Então, pensando no caso de polícia, né? Eu tenho um Twitter que está fazendo uma ameaça, um perfil de Twitter que está fazendo uma ameaça contra um determinado figura pública. Eu posso pegar esse perfil de Twitter, colocar na ferramenta e ver aonde ele tem tweets geotagueados. E aí ele me dá a localização onde esse Twitter foi postado. Muitas vezes a gente consegue definir áreas de atuação ali para uma busca, para uma investigação um pouco mais direta. Ou por região. Então, a gente, por exemplo, participou de um caso de investigação junto a uma força policial que eles precisavam saber quem eram as pessoas que estavam dentro de um determinado hotel em uma cidade aqui no Brasil. E aí a gente começou a buscar tweets num raio de 500 metros daquele hotel, né? E aí começamos a enumerar perfis de Twitter, perfis de Instagram, pessoas que publicavam ali naquela região, né? Até que em dado momento a gente achou um post no Instagram justamente do alvo que era de interesse deles. Então, é uma das formas que você tem hoje de se trabalhar com informação aberta. Lembrando que isso daqui são todas informações abertas, né? Então, são informações públicas, a gente não está invadindo nada de Twitter, a gente não está invadindo nada de celular, não está invadindo nada, é simplesmente buscar aquilo que as próprias pessoas publicam na internet e deixam de fonte aberta, né? Uma outra ferramentinha que é bacana de se utilizar é o Maltego. O Maltego, ele tem versões também gratuitas e versões pagas para diversas plataformas. Eu vou mostrar para vocês ele rodando numa plataforma do Kali Linux, que é uma distribuição Linux focada para a parte de pentest, né? Então, eu vou usar aqui a versão Community, que é gratuita, só vocês fazerem o registro lá no site da Paterva. No material que eu vou mandar compartilhar com vocês também tem o link deles, tá? De como faz o acesso. E ele é bem legal porque ele já gera informação gráfica para a gente, né? Então,
eu tenho aqui um mapa que eu vou construir, né, um gráfico novo, e eu posso começar esse mapa com qualquer tipo de informação. Então, eu posso pegar uma pessoa, por exemplo, linkar aqui, eu vou colocar o meu nome. Então, por aqui, Thiago Bordini, vou dar um OK. E aí, quando eu clico com o botão direito nele, ele me permite fazer algumas transformações, que são justamente as buscas que ele vai realizar. Né? Então, vou pedir para ele rodar todas elas, e aí ele vai gerar alguns relacionamentos para a gente. Né? Então, o que ele vai encontrar com relação ao nome Thiago Bordini? Não sei se vocês estão conseguindo ver na minha tela, mas ele já me trouxe alguns endereços de e-mail, que estão aqui mais para baixo. Thiago.Bordini, Thiago.Bordini@gmail. Traz outras pessoas que têm o mesmo sobrenome que o meu, que podem estar relacionadas, né? Tem uma outra informação aqui mais para baixo que ele está trazendo. Ele trouxe um GitHub que está relacionado ao meu nome. E eu posso ir trabalhando num formato, né, para quem está acostumado com BI, tem um termo muito comum que é o drill down, né, que é a gente cada vez mais descendo um nível em cima daquela informação. Então, se eu pegar o meu e-mail aqui, o Thiago.Bordini, e rodar transformações em cima dele também, ele vai buscar mais informações a respeito desse e-mail. Então, sites que tem esse e-mail publicado, onde esse e-mail está, qual provedor que esse e-mail está relacionado, perfis de mídias sociais, dá para a gente buscar uma série de informações nesse mapa. Pode ver que o mapinha aqui do lado já ficou um pouco maior do que o que a gente tinha começado, né? Então, eu tenho aqui alguns sites que ele aparece, né? Então, Bordini.net, que é o meu domínio, Canvas, PebMed, eu não sei porque que meu e-mail está ali, no Migalhas, Correio do Lago, em Masters, em todos esses sites o meu e-mail aparece. Ó. Em algum momento ele aparece, por exemplo, Correio do Povo. Quando eu clico aqui em detalhes, ele me mostra o que é que apareceu. Né? Então ele aparece lá no Census, o meu e-mail do Correio do Povo. Eu posso pegar, por exemplo, deixa eu pegar o meu e-mail do Bordini.net para a gente descer mais um nível aqui. Bordini.net, que é o meu domínio. Eu vou botão direito nele de novo e vou realizar todas as transformações novamente. E aí ele vai gerar uma nova árvore para a gente. O legal do Montego é que eu posso fazer esses relacionamentos de forma automatizada, como a gente está fazendo aqui, e eu posso fazer ele de forma manual. Né? Então, pensem que vocês estão num processo de resposta a incidente, montando os relacionamentos do caso, trabalhando a parte de inteligência, você pode ir linkando isso manualmente. Né? Então, aqui do lado tem uma lista de entidades que eu posso trabalhar. Né? Desde... Desde devices, né? Então computador, mobile phone, eventos, né? Uma conversa de e-mail, uma conversa de telefone, um incidente, uma reunião, a parte de grupos, né? Então uma companhia, uma gangue, um grupo online, uma movimentação política, um grupo religioso, a parte de infraestrutura, um AS, um servidor de nomes, um domínio, um IP. Então, putz, eu tenho um IP que está fazendo um ataque na minha estrutura. Eu posso colocar aqui e ver o que eu consigo buscar de informação com relação a esse IP. Ele está atrelado a algum malware, está atrelado a alguma campanha de phishing. A gente consegue traquear bastante coisa em cima disso. Né? Um website, localizações, então tem aeroporto, cidade, país, uma região, escritórios. Se for um malware, por exemplo, eu posso colocar o hash desse malware e trabalhar. Né? A questão de Bitcoin, que o seu está colocando aí, também dá para trabalhar. Então, você pode colocar uma carteira de Bitcoin e pedir para ele
ver qual foi a movimentação entrante e sainte, né, para quais carteiras entrou e saiu dinheiro, né, dá para se trabalhar, certificados, enfim, dá para fazer uma infinidade de brincadeiras aqui com ele, né, a parte de mídias sociais ele já pluga com o Twitter, com o Facebook, buscas por hashtag, então dá para... A imaginação aqui é o seu delimitador, né? A parte de Ethereum também ele consegue buscar, né? Então, o nosso mapa ele vai ficando cada vez maior, né? Com base naquilo que ele aparece. Então, eu procurei o Boardini.net, ele já me dá hosts que aparecem, qual é o servidor que registrou esse domínio, no caso da GoDaddy, aonde ele está hospedado. Deixa eu ver mais de informação que ele traz aqui. Os servidores que eu tenho, de DNS, os MX, os números de telefones que ele encontrou atrelado, outros sites, né, da Cloudflare, Google, domínios Wall, enfim, por onde esse domínio apareceu em algum momento. Então, aquele mapinha que começou com o Thiago só lá em cima, eu cheguei num e-mail, desse e-mail eu cheguei num site, desse site eu posso chegar num número de telefone, ou em outros e-mails, ou em outras pessoas, né? Então, o Monte é uma ferramenta que é bem legal para se trabalhar desse ponto de vista de inteligência, né? Dá para exportar esses resultados depois, dá para fazer bastante brincadeira com ele aí. Acho que das ferramentas de inteligência hoje automatizadas, talvez seja uma das que tem a melhor relação em custo-benefício. Na versão paga dele não é nenhum absurdo e é totalmente factível, interessante de ser adquirida. Tá? Mas, voltando para o nosso material, né? Voltando à nossa prática aqui, deixa eu só... Saindo da parte de hands-on. Quais são os problemas que isso tudo pode gerar para a gente? Né? Acho que isso começa a ficar um pouco claro quando eu fui fazendo o drill down ali no Maltego. Eu preciso determinar o que a gente chama de stop point. Eu preciso determinar aonde eu vou parar. Porque quanto mais eu cavocar, mais coisas eu vou achar. E isso vai me gerar mais informações. Vai chegar um ponto que eu vou ter um volume gigantesco de informações, mas eu não sei qual o sentido que vai ter. Vão ser muitas informações que não vão ter tanta relevância. Então, uma das estratégias que a gente tem que fazer é definir muito bem o que eu vou buscar, qual é o meu objetivo, que tipo de informação vai ser relevante, porque isso vai ser determinante para a gente saber qual é o meu stop point, né? Ali é algo que ainda tem um ponto bem interessante para a gente saber, olha, aqui eu parei, senão o nosso trabalho nunca vai chegar ao fim, né? Esse é um ponto bastante crítico que a gente tem. Então, tem momentos que eu preciso fazer uma busca um pouco mais ampla e tem momentos que eu preciso fazer uma busca um pouco mais restritiva. Eu preciso saber o que eu vou buscar e aonde eu vou buscar, né? Então, pense no seguinte, se a gente estiver buscando informações sobre tráfico de pessoas, né? Pessoas que fazem tráfico de pessoas, vocês acham que eu iria achar algum anúncio, por exemplo, no Twitter ou no Facebook de alguém falando disso? Muito provavelmente não, né? Então, eu preciso saber que isso vai estar, por exemplo, no fórum da Deep Web, isso vai estar numa comunidade fechada, vão estar em locais mais restritos. Se eu estiver buscando informações, por exemplo, de grupos hacktivistas, esses caras querem mídia, então eles vão provavelmente estar no Twitter, no Facebook, porque é realmente o foco deles. Então, a gente definir isso vai fazer total diferença entre eu ter ou não sucesso no uso de OSINT e também no uso de inteligência, né, como um todo. Como que eu sei quais são os meus resultados, né? Como que eu consigo, depois disso tudo, saber, olha, eu consegui obter resultados interessantes ou não? O primeiro ponto que a gente precisa saber e entender, para eu
conseguir medir os resultados, muitas vezes, é entender o meu negócio e o setor. Então, pensando no caso de fraudes, por exemplo, se eu não sei, por exemplo, como que são as fraudes no setor de bancos, ou no setor de aéreo, ou no setor médico, dificilmente eu vou conseguir buscar informações relevantes àquele tipo de caso. Então, entender o negócio, entender o setor, ajuda bastante a gente não só definir a estratégia de coleta, mas também depois conseguir mensurar o retorno disso, né? Definir quais são os focos, as prioridades que a gente tem que alcançar primeiro. Então, o que eu preciso encontrar primeiro para já começar a resolver problemas e depois eu vou trabalhando, né? Aqui entra muito aquela máxima que o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos fazer o bom, vamos começar com pouco e depois a gente vai evoluindo isso para algo mais complexo, dando uma estrutura um pouco mais parruda para tudo isso, né? A gente tem que lembrar que inteligência não é algo que eu faço pontual. Isso é um processo contínuo. Se eu rodar uma busca no Twitter hoje, com uma determinada expressão de busca, ele vai me trazer um resultado X. Se eu rodar essa busca daqui 15 minutos, pode ser que eu tenha um outro tipo de resultado. Então, pode ser que eu busquei uma informação hoje no Twitter, não tinha nada, mas amanhã eu busco, ou 10 minutos depois eu busco e encontro a informação que eu estava atrás. Então, é um processo que tem que ser contínuo, é um processo repetitivo. A inteligência, a gente vai construindo esse quebra-cabeça ao longo do tempo, né? E a base histórica ela é bastante importante para a gente nesse momento, né? Outro ponto é automatizar. Não dá para fazer tudo manual. Isso, fazer manual, no começo até dá para você fazer algumas brincadeiras, para algo mais pontual, mas quando você coloca isso dentro de uma estrutura de uma empresa, precisa ser algo automatizado, porque senão você não dá conta do volume de informação e de processar todo esse conteúdo que vocês vão coletar, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, só de mensagens de IRC, que é um dos ambientes que a gente monitora, eu coleto em torno de 3,5 milhões, 4 milhões de conversas dia, que precisam ser analisadas, precisam passar por um crivo para ver se tem algo relacionado a algum cliente, se tem alguma ameaça direcionada a algum segmento que a gente está olhando. Então, é um volume muito grande de informação, tá? Eu preciso colocar todas essas informações classificadas dentro de um lugar. Então, eu preciso saber o que é informação relevante, o que é informação que eu posso guardar, mas em dado momento ela vai me ser útil. Agora não faz sentido, mas se eu tiver uma informação complementar, pode fazer. Então, a gente definir as classificações dentro do meu contexto de inteligência aí ajuda bastante a gente definir como utilizar tudo isso no dia a dia, né? É um ponto que a gente tem que trabalhar. Avançando, para a gente não tomar mais o tempo de vocês, a Cint, ela vai depender de estratégia, né? Algumas pessoas perguntaram aqui, a ferramenta Twint, o Everest, são ferramentas melhores, são ferramentas piores? Não existe uma ferramenta melhor ou pior. Não existe um site que seja melhor ou pior. Isso vai depender muito de cada caso, tá? Do que você vai buscar. Então, tem momentos que a ferramenta A vai te dar o resultado que você precisa e tem momentos que ela não vai te dar e a ferramenta B vai te dar. Então, é interessante a gente não ficar preso a ferramentas, mas sim a entender o contexto, né? Entender como que isso tudo está relacionado, né? Então, esse é um ponto que é bastante significativo na parte de inteligência, né? E lembre-se que a Cint, ela não é Cyber Intelligence, ela é uma disciplina de Cyber Intelligence. Então, ela é uma pecinha do quebra-cabeça. Como eu vou usar isso, para que eu vou usar isso,
a gente tem que abrir um pouco a cabeça, né? Então, é o momento de você extrapolar aqui, achar novos sites, achar novas ferramentas. A gente tem hoje a internet que facilita bastante a gente buscar coisas, experimentar. A parte de cloud ajuda muito a gente montar esses laboratórios para testar a ferramenta. É bem tranquilo de se fazer isso hoje, tá? Então, no fim das contas, a gente tem que abrir um pouco o pensamento, muitas vezes, para buscar informações em cantos que talvez não façam sentido e muitas vezes a informação está ali, naquele pedacinho que faltava, tá? Nosso tempo está encerrando, eu peço desculpas pelos inconvenientes aí do slide travando, do áudio, mas são coisas que nas lives acabam acontecendo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso webinar. Temos contatos aqui, o meu Twitter é o @tebordini, para quem quiser seguir. Eu tenho 2 perguntas que foram feitas, né? Uma pelo professor Luiz Hamilton, com relação aos núcleos de inteligência de serviços públicos, né? Se eles fazem raspagem aí com relação a scrapping, né? Quando a gente fala de raspagem, a gente está falando de scrapping de dados em serviços públicos, né? De servidores públicos, né? Da ABIN, Polícia Federal, esses caras, por uma questão de sigilo e por uma questão até de proteção à pessoa física, eles não estão em portais de transparência. Então, informações desse tipo de pessoas não vão estar ali. Até mesmo para resguardar a integridade física delas, né? Um dos pontos que a gente tem que ficar atento com relação ao OSINT e com a área de inteligência, principalmente quando a gente leva isso para uma questão de investigação, é que muitas vezes você não está lidando só com um adolescentezinho ali do lado, né? Você está com uma quadrilha, com um grupo hacktivista, então é um risco à integridade física muito grande e que as pessoas precisam ficar atentas, né? Tinha perguntado também como que é o formato de contrato, né? Se é baseado em stop point ou em horas de atividade, o objetivo. Em geral, Alexandre, isso é contratado, como é um processo recorrente, né? Normalmente isso é um contrato, para as empresas que prestam esse tipo de serviço como a gente, isso é um contrato anual. Então, dentro do contrato anual, você vai retroalimentando os clientes com esse tipo de informação. Então, não é algo que você tem, por exemplo, um pentest, que você tem um início e um fim. Quando a gente fala de inteligência, dificilmente você tem um fim, né? Você vai populando isso ao longo do tempo, né? Tem casos que a gente está há mais de anos trabalhando e a cada mês, cada período, isso incrementa uma informação, aparece um vínculo, aparece alguma informação que vai fazer sentido para a gente. Então, normalmente os modelos de contratação das empresas de inteligência seguem esse formato de contratos anuais ou bianuais, enfim, depende de cada caso. Tá? Tinha mais algumas outras perguntas? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Extensões do Felipe, né? Extensões do Firefox, do Chrome. Tem algumas coisas, Felipe, que já fazem isso, principalmente para informações de ruíz, informações com relação à parte de qual é o provedor que está hospedando aquela página, qual a geolocalização desse provedor, onde essa página está hospedada. Tem ferramentas que fazem isso. E para reputação, né? Tem uma extensão da Web of Trust, que é o WOT, W-O-T. Eu não sei se tem ela para todos os navegadores, mas acredito que sim. Que ele te dá a reputação daquele site. Então, ou o site 80, ele fala, olha, esse IP, ele já apareceu como hospedando uma determinada botnet, ele já apareceu hospedando um painel de controle de um malware. Tem uma série de extensões que fazem hoje esse tipo de trabalho. Tá? É um trabalho bem bacana, né? E aí eu queria aproveitar o nosso timezinho aí no finalzinho para a gente falar sobre o workshop que a gente vai estar fazendo, né? Então, o OSINT, como eu comentei, é uma pontinha do iceberg. A gente vai estar fazendo um workshop com uma duração maior, de um dia inteiro. A ideia nossa era fazer esse workshop no mês passado presencial, eu gosto muito de ter o contato olho no olho ali, para a gente poder trocar ideias,
é bem bacana, mas dado a situação geral aí da pandemia, a gente está reformulando ele para um formato de online. Então, em breve, vocês vão receber aí um link para se inscrever no workshop, e quem tiver interesse é um workshop não só para falar de OSINT, né, mas para falar de inteligência cibernética, chama Inteligência Cibernética 101, que é justamente como que eu implemento inteligência cibernética, como que eu dou kick-off de inteligência cibernética dentro da minha instituição, ou como que eu uso inteligência cibernética dentro da minha instituição. Então, a gente vai falar um pouquinho de como começar, seja implementando, ou seja usando inteligência cibernética. Então, fiquem atentos aí à caixa de entrada de vocês, que em breve vocês vão estar recebendo esse material, tá? A gente tem também outros webinários acontecendo, né, dentro do próximo período. Vamos estar lançando também algumas campanhas para os cursos de pós-graduação da Darius, então, para quem se inscrever, vai ter um super desconto aí no lançamento do curso. Fiquem atentos, vão ter que me aguentar no curso, esse é o lado ruim, né, brincadeira da parte, mas é um ponto que vai dar para vocês extrapolarem outras disciplinas além de inteligência, né, com a parte de ataques a redes, a parte de mobile, a parte de rede sem fio, web e tudo mais, tá? Vocês também vão estar recebendo esse material por e-mail, né, esse PDF, que eu compartilhei com vocês, que tem as referências dos sites, tudo. O Maltego tem uma documentação enorme na internet de como utilizar, como instalar. Brinquem à vontade, testem, façam as buscas. Acho que a gente tem que... Você só vai aprender a fazer OSINT, só vai aprender a fazer inteligência quando vocês começarem a praticar, testar, a ferramenta tal me deu um resultado que eu queria, essa daqui me dá um resultado melhor. Lab, né? Então, novamente, vai de cada caso, né? Então, cada um aí tem que trabalhar no melhor formato. Beleza? Pessoal, era isso. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham curtido. E a gente se vê em breve em outras lives, em outros webinars ou na sala de aula. Espero vocês dentro de um desses espaços aí. E no final do ano, se a pandemia deixar, que até lá eu espero que deixe, a gente possa fazer um grande happy hour na B-Sides e se conhecer pessoalmente aí, para quem a gente não conhece pessoalmente, só conhece pela internet. Beleza? Obrigado a todos. E a gente vai se falando. Até a próxima.